Gente, boa noite. É um prazer enorme a gente estar aqui hoje no canal com mais um episódio. E hoje a gente tem um episódio diferente. É um episódio que a gente traz a transversalidade, né, de toda a longevidade. E o que a gente precisa fazer para que tanto uma sociedade e as empresas possam exatamente seguir o caminho da longevidade, porque todas, né, todos vamos passar por isso. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente a importância do Pontes e Conexões nesse momento que a gente está vivendo, que é da revolução da longevidade, e que a gente tem que passar por isso em todas as gerações, porque vamos viver todos, é a primeira vez que a gente vai viver com todas as gerações juntas. Em primeiro lugar, quero agradecer de estar aqui com você. Eu sempre me declaro uma educadora raiz. Na verdade, essa questão da intergeracionalidade, ela perpassa, né, por todo um processo e um projeto de mudança de chave que ela transpassa a parte sociocultural e educacional. Então, através da educação, nós podemos ajudar nessas mudanças que são necessárias agora e exigidas pelo mercado 5.0. Então, não só, né, vamos dizer, a gente fala da longevidade em termos de uma capacitação, em termos de um aperfeiçoamento, mas também juntar e fazer essas pontes e conexões entre as diversas gerações, porque nós aprendemos o tempo todo e muitas vezes a gente precisa desaprender o que a gente tem costume de fazer para aprender algo novo e adequado e que nos traga, vamos dizer, a efetividade nessa mudança que a gente quer realizar. Que a gente possa trazer essa flexibilidade e esse novo olhar necessário, tá, para essa questão do lifelong learning, da capacitação permanente, da gente poder nos ajustar e a nossa carreira, inclusive, o tempo todo, e também essa questão de uma gestão humanizada, né? E que a gente possa trazer esse olhar para essa intergeracionalidade. O quanto isso é positivo na sociedade, o quanto isso é preciso ser preparado para a entrada no mercado, para uma gestão inovadora, tá? E que a gente possa fazer justamente essas pontes com mais naturalidade. Quer dizer, a nossa geração ela está impulsionando a questão. Então, a área de educação ela é fundamental. Muito bom, Betty. Agora, dentro das empresas, Leonor, eu queria que você falasse um pouquinho do papel desse líder que vai conviver com várias gerações, né? A gente vai estar dentro do mesmo local, na mesma vibe, junto com todos. E o papel da liderança nisso, e o que o Pontes e Conexões pode trazer, né, para que isso se torne, vamos dizer assim, mais produtivo e benéfico para todos. Primeiro, boa noite a todos. Obrigada, Eliane e Jéssica, por estar nos recebendo e nos ouvindo, né? E vamos lá, Eliane. Eu comecei a pensar nesse assunto em 1968, quando entrei na faculdade. Eu via da observação de profissionais que iam palestrar para nós, da diferença etária entre professores e alunos, e que sempre passou pela minha cabeça que aquilo tinha que ter um elo. Isso lá atrás, né? Há uns 10 anos atrás, isso começou a ficar muito forte. Não foi de ontem, né? As lideranças começaram a mudar de perfil, começaram a ter um outro olhar, se desvinculando de mitos e crenças que ainda associavam muito a liderança às chefias, né? Que era uma coisa muito crua, e que começou-se a desenhar um perfil que gerasse respostas às expectativas que o novo mundo vinha trazendo, né? Então, aos 10 anos começou a fazer isso, e se a gente olhar para trás, né,
através de qualquer tipo de arte, literatura, música, poesia, artes plásticas, você começa a ver que toda vez que um processo cultural começa a ficar obsoleto, porque ele não corresponde mais à sociedade, os pensadores que têm uma sensibilidade muito mais aguçada começam a lançar novas propostas e novos olhares para que a gente possa se encaixar no que a sociedade, que não deixa de ser nós mesmos, né, demanda, como daqui para frente não pode mais ser como era, tem que ser como precisa ser, né? E aí começou-se a trabalhar no sentido da formação de lideranças. Eu invisto na formação de líderes tem 23 anos, e formando executivos, e você vê que mesmo que eles nem saibam do que você está falando, mesmo que eles nem sintam essa necessidade no racional deles, o emocional deles já grita por essa mudança. Então, é isso que a gente, no Pontes e Conexões, através da educação, como a Betty muito bem colocou, e mais do que só, e dentro do processo educacional, a gente vem aceleradamente tentando desconstruir mitos e crenças, porque você tem que abrir a mente das pessoas para elas poderem aceitar o novo, porque mudança é fácil, mudar é que é difícil, né? Então, você começa a trabalhar a questão da intergeracionalidade. Eu já venho trabalhando já há algum tempo na cadeira de liderança e gestão de equipe, na cadeira de liderança e motivação, que eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas, você consegue atender. Eu, por exemplo, estou terminando uma turma em que eles não estavam no programa, só apenas mencionar. Eu tive que mudar o rumo de toda a ementa e mudar o rumo de toda a história, porque eles querem entender a questão da carreira de 50 anos, como é que os líderes vão trabalhar com as pontas. Então, a primeira pessoa que tem que mudar praticamente de forma radical é a própria pessoa que vai exercer a liderança, né? Porque se ela não acreditar nisso, ela vai embarrear e vai bloquear e vai algemar toda a evolução do processo. Então, o primeiro passo que a gente tem visto que é necessário fazer para atender essa situação é justamente mostrar ao líder que a vida que ele... Em sala de aula, a gente tem pessoas muito jovens, mais 40, 50 anos, e pessoas mais velhas, em números reduzidos, né? Mas aquelas pessoas muito mais jovens precisam entender, e eu acho que elas já estão começando a se flexibilizar para entender, que elas estão, ao atenderem a ponta mais longeva, elas estão trabalhando a vida delas. Elas estão abrindo caminho para elas. Se isso não acontecer, elas vão chegar lá e vão ser destruídas. Então, para que elas não sejam destruídas, isso tem que ser conquistado, enquanto elas não estão naquela faixa, né? E a troca de experiência de todos é muito importante. Então, o que a gente está vendo na formação de líderes é que é uma necessidade, é premente, é real e é para ontem. E a gente está trabalhando em cima disso. Nossa, muito bom quando você traz isso, né, Leonor, porque esse papel é fundamental para que a gente possa trabalhar em todas as áreas, e principalmente na empresa, onde quer queira ou não, a gente passa o maior tempo da nossa vida, né? Bom, falando sobre o trabalho na maturidade, da mesma maneira que a gente faz essas pontes entre o jovem e os 50 mais na empresa, é necessário também a gente trabalhar, né, e olhar para esses 50 mais dentro da empresa no sentido de quais são as necessidades, porque os soft skills, como a Betty falou, a gente tem soft skills de todas as gerações que se somam, e quando eles se complementam, a gente tem resultados. Mas hoje, o profissional 50 mais numa empresa, ele precisa ter um olhar para atualização, o lifelong learning, e a empresa tem o papel de promover isso, de promover esse papel de mentoria, de troca, né, de atualização, para que esse profissional possa estar ali, vamos dizer assim, se relacionando com os expertises dos jovens, com as respostas dos jovens, que ele entenda que ele fazer perguntas também vai favorecer as respostas.
e assim a gente faz as duas pontes, né? Eu acho que a gente tem um trabalho de sensibilização, tanto da empresa quanto da sociedade em geral, quanto de empregados, quanto do papel na escola, o papel educacional que a gente leva dessa sensibilização, que eu acho que é um fator muito importante, né? Eu vejo que a gente pode proporcionar às empresas esse olhar através de consultoria, através de capacitação, né? Através de workshops, ou mesmo de programas que envolvam roda de conversas, para a gente falar, né, sobre liderança, papel da liderança, sobre falar com jovens, né, com jovens líderes, colocando todo mundo junto e misturado para se conversar, né? Que eu acho que o caminho da comunicação é um dos melhores caminhos. Então, o que eu queria deixar para todo mundo, para as empresas, para aquelas pessoas que já são líderes, para aqueles que aspiram a ser líderes um dia, não deixem para se preparar na hora que o convite chega. Se preparem agora, um olhar muito claro para essa realidade que não vai ter volta, porque essa realidade não foi construída por sonho de um ou dois, isso é a construção de uma sociedade, né, que está ávida por essa mudança, e que cada líder, jovem ou mais longevo, e principalmente os que estão entrando, começando as carreiras, que é a geração intermediária, né, de que pensem que eles estão trazendo toda uma informação de uma ancestralidade e vão deixar um legado para uma descendência que vai poder ser talvez mais feliz nos seus ajustes profissionais, porque os caminhos foram abertos para ela. Então, é uma questão de quase que de sobrevivência, é uma chave para a abertura de portas que a gente vai manter cada vez mais abertas para que o caminho seja de ida e volta, né? Para que as pessoas possam se ver, se olhar, se respeitar, se quererem e trabalharem umas pelas outras, porque quando isso acontecer, nós vamos ter um mundo, tanto um mundo social, quanto um mundo pessoal e um mundo corporativo, organizacional, institucional, muito melhor e muito mais receptivo, proporcionando um caminho de felicidade. Hoje a gente fala tanto da ciência da felicidade, que esteja ao alcance de todos. Muito obrigada novamente pela oportunidade de estar aqui compartilhando Pontes e Conexões, o nosso propósito com todas as pessoas. Estamos à disposição para conversar. E a questão, o que eu sempre recomendo, né, a mim, inclusive, é estar atenta e aberta, né, a todas as mudanças e todas as possibilidades da gente criar algo novo a cada dia, da gente se possibilitar, né, gerar mudanças que sejam positivas a todos nós. Então, o Pontes e Conexões, ele tem esse propósito, né, de trazer essa questão da intergeracionalidade, de trazer a questão da educação, da motivação e de todas as questões que são importantes para todas as fases da vida através e pela longevidade. Eu também queria agradecer muito. Eu sei que é um trabalho em que cada um tem seu expertise, cada um pode contribuir. Então, formamos profissionais que podem fornecer o que a empresa, customizando o que a empresa precisa, com um olhar para todas as gerações, fazendo o papel que o líder também precisa, ajudando líderes, ajudando CEOs, ajudando principalmente a área de RH, porque eu vim dessa área e sei o quanto é importante ela fazer mudanças internas também. Ela leva, né, isso. E nós estamos aí, as meninas já falaram tudo, a gente está fazendo um convite, né, às empresas e à sociedade para que a gente leve esse movimento, acima de tudo, além de se ter um hub, mas que a gente tenha um movimento, a gente tenha um manifesto para levar tudo isso para a sociedade, para as empresas. Quando a gente fala, né, de diversidade, e eu costumo, né, a gente pensa sobre isso, a diversidade é falar do preconceito, mas dar soluções e possibilidades
para que a gente possa caminhar juntos. E eu percebo que o Pontes e Conexões faz exatamente isso. Muito obrigada mesmo, meninas, boa noite e muito sucesso para vocês.